E agora vamos receber uma profissional que tem contribuído diretamente para a evolução da gestão imobiliária, né? Ela vai falar sobre liderança. A nossa próxima convidada é VP de Operações e sócia da Cúpula. Ela é formada em Comunicação e Marketing. Soma mais de 15 anos de experiência assessorando empresas em todo o país, sempre com foco em pessoas, processos e tecnologia. Convido aqui para dividir esse palco Renata Maciel, da Cúpula. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu moro em Curitiba e vim para cá hoje achando que eu ia fugir do frio, mas tem ar-condicionado aqui, né? A gente tem outro tipo de frio, vocês têm outro tipo de frio aqui e a gente vai tentando se acostumar. Prazer estar aqui com vocês hoje. Perdão, deixa eu pegar aqui. Obrigada. E eu tô aqui... Alguém aqui... Quem conhece a Cúpula? Já ouviu falar da Cúpula? Ah, legal. Fico contente. Para quem não conhece a Cúpula, né? Hoje nós somos um ecossistema voltado para ajudar vocês, mercado imobiliário, dar direção aí para as melhores práticas que a gente vem identificando e trocando com vocês aí ao longo dos nossos 19 anos de história aí. A gente trabalha com consultoria, educação, agência de marketing. E eu viajo muito, né? Eu e meus sócios também. E a gente se depara com muitas práticas aí que eu acho que vale a pena compartilhar. Vou trazer um pouquinho o que eu vejo, né, no mercado e o que eu vivo também na Cúpula sobre liderança, que é esse tema que eu gosto tanto. E eu vou começar falando para vocês, né, contando aqui uma historinha que aconteceu com uma gestora de imobiliária, né? Nós temos o Cúpula Summit, um evento que teve a sua 5ª edição agora esse ano no mês de maio. E no Cúpula Summit, no ano passado, chegou para mim uma cliente, eu já tinha trabalhado com ela em consultoria, eu tinha atendido ela em consultoria. Depois ela participou de um treinamento nosso e foi muito legal, a gente fez uma conexão ali e ela veio no stand da Cúpula, eu estava lá, veio me cumprimentar e eu perguntei, como é que estão as coisas aí na imobiliária? E ela falou, puxa, consegui implementar várias das coisas que a gente discutiu no treinamento, contratei um captador a mais ali para minha operação de aluguel, consegui implementar umas taxas novas ali para melhorar a minha rentabilidade e a carteira está crescendo devagarzinho. Mas assim, Renata, cara, eu tô cansadíssima, tô estressada, tô reavaliando se eu vou continuar no ramo, porque eu tô com problema com pessoas. Tá muito difícil. Tá difícil contratar, tá difícil reter pessoas, eu não consigo que as pessoas reconheçam, né, os combinados que a gente faz, parece que eu estou falando e ninguém está me entendendo. Aí o administrativo e o comercial não se entendem, não entram em acordo. É um sofrimento que acaba, às vezes, até resvalando para o cliente. Né? E o cliente, o proprietário de imóvel, enfim, quem está vendendo, e eu tenho que estar intervindo sempre. Está cansativo, eu não sei se vou conseguir continuar. Puxa vida, né? Sei que essa situação, infelizmente, não é incomum, né? A gente ouve muita gente que lidera empresas tendo essas dificuldades, mas eu falei para ela, puxa, vamos conversar, tal, um outro momento, vamos marcar para você me contar melhor e a gente vê como podemos contribuir contigo. E aí ela falou, não, mas eu vim aqui, na verdade, para fazer, né, dar um feedback aqui. Poxa, a gente é o 4º ano que eu venho para o Cúpula Summit, e a gente é sempre tão bem atendido, a gente consegue ver o time de vocês com brilho no olho, todo mundo parece que entende o que é o evento, o que precisa ser feito, todo mundo com tesão assim, no que faz. E eu acompanho a Cúpula e fico feliz de ver o quanto que vocês, até na pandemia, né, vocês cresceram. Eu queria muito ter um time do jeito que vocês têm. Eu falei, nossa, né? Pensei comigo, que legal, né? A gente recebeu um feedback desse, você não está esperando. E de repente se para e pensa, agradeci e tal. Eu falei, que legal. E fiquei pensando sobre isso, né? O que é que a gente faz a ponto de ter esse tipo de reconhecimento, né? E eu
eu estudo muito, né, sobre liderança, é algo que enfim, me preenche e não é só uma necessidade, né? E nesses olha aí, ó, um sinalzinho, pessoal. Não foi combinado. É o microfone? Mas é engraçado porque aqui não bati nada, por isso que eu estranhei. Bom, enquanto ele prepara ali. É isso aí. Com emoção. Obrigada. Então vamos lá. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? O que a gente faz? 19 anos de história, a gente tem um time, somos vários sócios, desenvolvemos um sistema de partnership para trazer pessoas que vissem a cúpula como um projeto de futuro. E isso tem funcionado, né? Então, a gente é um time que confia uns nos outros, né? Que trabalha muito pelas pessoas, a gente dedica tempo, a gente monta processo, a gente realmente vai atrás de formar isso, que é um time, para um projeto que não é de uma pessoa. Isso é regra dentro lá da cúpula, né? Então, de uma forma muito empírica, assim, você pensar sobre isso. E aí, nessas leituras que eu disse para vocês, que eu faço com frequência, eu me deparei com um conceito, que é o de liderança autêntica. Eu falei, puxa, acho que isso talvez explique um pouquinho do que a gente vem conseguindo fazer. Claro, né, como qualquer empresa, a gente tem problemas, a gente também contrata e erra às vezes, não funciona. Às vezes uma pessoa que vem, se identifica com o projeto, fica um tempo e vai embora. Tem, às vezes, reclamação de cliente, como qualquer empresa, vocês entendem, né? Mas eu fiquei pensando que esse conceito de liderança autêntica mostra muito desse compromisso que a gente procura fazer com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas das coisas que eu descobri sobre liderança autêntica, que eu acho que não funciona só para quem é líder hoje de uma equipe, de uma empresa, mas eu acho que quem também é profissional, corretor, que trabalha dentro de uma empresa ou não, ou autônomo, que está, né, buscando essa postura que faz a diferença a ponto de ser reconhecida, né? Eu acho que essas dicas aqui podem ajudar vocês, tá? Eu acredito muito nisso aqui, né? Se a gente se compromete com o time, né, com o outro, se as pessoas se sentem cuidadas, né, e vão aumentar as chances delas se engajarem, seja o nosso colaborador com a nossa empresa, seja o nosso cliente conosco também. Todo mundo gosta de atenção, de ser cuidado, de se sentir parte de um projeto maior, tá? Então, liderança autêntica fez sentido porque ela traz muito dessa promessa, né, de que a gente, se dedicando ao outro, a gente vai colher os resultados que a gente quer. Mas o que é essa liderança autêntica? Né? Queria trazer um pouquinho para vocês aqui o que pode estar aqui, que faça sentido para a gente pensar. Fazer um exame de consciência aqui, nós, e ver o que a gente já pratica disso e o que a gente pode incorporar. Primeiro, a autoconsciência. Né? Para a gente ter uma liderança autêntica, uma autoliderança autêntica, inclusive, a gente precisa saber quem que a gente é, o que a gente valoriza, o que a gente tem de positivo, o que não é tão legal na forma como a gente faz. Se a gente se conhece, a gente é mais verdadeiro na forma como a gente se coloca. Isso atrai as pessoas. Né? Então, a autoconsciência ela é fundamental. Segundo, o bendito do propósito, que a gente ouve tanto falar. Né? Propósito sendo aquilo que nos move, aquilo que faz com que a gente levante todo dia e é tão forte que isso contagia as outras pessoas. Elas se identificam com aquilo, então passa a ser algo que move o grupo. Então, o propósito também é uma característica fundamental para essa liderança autêntica. Valores, né? Algo em que a gente acredite, a gente assumir responsabilidade pelas nossas decisões, sejam decisões imediatas ou voltadas para o futuro. Então, para viver uma liderança autêntica, a gente precisa de ética e integridade.
Transparência. Transparência, honestidade, na forma como a gente se comunica, o que a gente quer, o que a gente precisa em relação ao outro, inclusive, é fundamental. Quando a gente consegue viver essa transparência, a gente conquista a confiança do cliente, da equipe, fundamental. E, por fim, a pessoa que busca essa liderança autêntica, que quer cultivar isso, ela vai buscar o desenvolvimento contínuo. A pessoa reconhece que ela não está pronta, que ela está sempre precisando melhorar, sempre buscando, através de feedback, através de estudo, ela se superar, porque os desafios de hoje não vão ser os mesmos desafios de amanhã, né? Então, como que a gente pode, né, buscar construir essa liderança autêntica, essa autoliderança autêntica, inclusive, para quem ainda não está, né, ou não quer estar na liderança de outras pessoas diretamente. A gente precisa disso, como eu falei, pensando em conquistar as outras pessoas, buscar esse comprometimento, desenvolver e engajar pessoas. Em primeiro lugar, é isso, a gente tem que gostar de gente. É básico, né, gente? Parece, mas tem gente que não gosta muito de gente. E é muito engraçado. Eu tive uma cliente que uma vez chegou para mim e falou assim: Renata, o que eu faço? Eu tenho uma funcionária que ela vem direto assim, então, deixa eu contar, sabe o que aconteceu? E começa a contar as coisas dela na casa dela. E assim, poxa, isso não vai ser profissional. Eu falei, veja bem, né? Ninguém é uma coisa só, nós temos os nossos lados. Você tem a vida pessoal, a vida profissional, e não é muito fácil separar isso. Então, quando você dá a chance para a pessoa dela compartilhar as questões dela, isso diz muito sobre ela, sobre o que ela produz, sobre o que ela quer, o que ela valoriza. Então vale a pena acolher isso. Não é que a gente é obrigado a ficar ali, né, de confessionário ou resolvendo a vida de todo mundo. Mas essa troca é importantíssima, porque a pessoa vai entender que se ela tem um espaço para ser ouvida em todas as suas dimensões, ela é importante para a gente, né? E aí o engajamento, como eu falei, tende a aumentar. Autogestão. Também é super importante a gente desenvolver essa autogestão. E sendo autogestão, essa capacidade que a gente tem de se organizar para buscar esse autodesenvolvimento, né? Para a gente se organizar de maneira que, organizando, a gente consiga orientar outras pessoas. Sabe aquela história da põe a primeira máscara em você, no avião? É mais ou menos isso daqui. Você precisa saber fazer a sua gestão das suas questões, saber priorizar, né? Saber o que você precisa para ser cada vez melhor. E dentro, gente, dessa autogestão, super importante lembrar da saúde, da mente, do corpo e da mente, claro. A gente, né, lida com isso, os nossos BOs internos, os BOs da equipe. Então, assim, vamos cuidar da gente, fisicamente, emocionalmente. Isso cada vez mais é questão de sobrevivência, tá? Sem frescura mesmo. Comunicação assertiva. Quando a gente fala de comunicação assertiva, sim, ser claro no que você quer dizer, no que você precisa, fazer combinados. Mas comunicação não é só falar, é também escutar. Então, essa escutativa que eu citei, por exemplo, né, dessa cliente com relação a uma colaboradora, é isso. Precisa saber escutar, precisa saber validar entendimentos. Quantas vezes a gente fala, mas eu cansei de falar, eu já repeti, mas eu disse para a cliente isso. Sim, mas na comunicação, tem duas pessoas, né? O que a gente fala não é necessariamente o que o outro entende. Então, para uma comunicação assertiva, a gente também precisa validar o entendimento do interlocutor sobre aquilo, né? Então, existe técnica para isso também. Então, vamos buscar essa comunicação. E lembrar, né? Comunicação não é só o que a gente fala. Quantas vezes a gente está numa reunião, está sentado na frente do cliente, alguma coisa, uma expressão que você faz, um olhar, às vezes a gente não consegue evitar, né? E aí você vira aquele livro aberto, assim, que qualquer um vê. Então, cuidado com essa comunicação também, para geral, né? Liderança como serviço. O que significa isso, né, gente?
A liderança como serviço é aquela liderança que busca fazer com que as outras pessoas se desenvolvam. Eu não sou um líder herói, que eu vou lá e faço tudo, eu dou conta, só eu resolvo. E eu quero holofote para mim. Não. É justamente você desenvolver as outras pessoas, preparar o seu time para que eles possam produzir. Então, nessa liderança como serviço, eu gosto muito de uma frase que diz: o líder, ele não é o responsável pelos resultados. Ele é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo resultado. Então, se a gente está falando de time, se o líder resolve sozinho, não é um time, né? O time é você preparar outras pessoas para virem com você e você dar esse espaço para elas, né? E nessa de ser um líder que serve, a gente precisa cuidar com a presença. Presença, gente, de verdade. Né? A questão, por exemplo, do celular é uma coisa muito difícil pra gente, né? Você tá numa reunião, você tá conversando com alguém, mas você também tá dividindo a tua atenção no celular com outras coisas. Então, precisamos estar presentes de verdade. Isso economiza muito tempo nosso, né? Por incrível que pareça. E, por fim, ser exemplo, né? Quando a gente fala de ser exemplo, é aquilo. Se eu quero que as pessoas sejam pontuais na minha empresa, obviamente, eu tenho que ser pontual também. Mas cuidar com isso também, porque a gente pode ser exemplo de coisa boa e coisa ruim, né? Quando a gente, sei lá, não tira férias, não se cuida e tudo mais, isso também reflete com as pessoas. Então, são vários comportamentos aqui que a gente, é um conjunto de coisas que fazem com que, né, a gente coloque essa liderança que inspira outras pessoas. Então, nos exemplos aí é isso, né? As atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Entra muito no que nós falamos, né, da comunicação não apenas com a fala, mas com os gestos, tá? Agora sim, para finalizar os requisitos aqui, ambidestria. Não sei se vocês já ouviram falar de ambidestria na liderança. A ambidestria é essa capacidade de você equilibrar um olhar para o hoje, que é para eficiência operacional. Então, eu tenho meta, eu tenho, né, número de vendas, objetivos para bater, tenho funil para acompanhar, tenho BO para resolver ali no dia a dia. Isso, qualquer pessoa, seja na sua autoliderança, na liderança de um time, é responsável por isso. Porém, na ambidestria, você também tem que olhar para aquilo do futuro. Buscar inovação, buscar melhoria. Porque, como eu disse antes, aquilo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Funcionou até agora, mas eu preciso continuar sendo relevante lá no futuro. Então, eu preciso olhar, aprender, sei lá, é um novo processo, é como que eu vou usar a inteligência artificial, coisas que não são um problema hoje, mas podem se tornar. Então, eu posso buscar oportunidades. Então, o líder, ou uma pessoa que quer fazer uma liderança de si melhor, tem que estar olhando, equilibrando esses dois mundos, tá? Gente, e aí falando, né, dessa gestão de pessoas, de como que a gente faz isso, qualquer tipo de empresa, ou qualquer, né, pessoa que está fazendo querendo formar um time, precisa aceitar isso, né, que o nosso negócio não são imóveis, são pessoas, e a gente vai ter, ao longo dessa lida com pessoas, com, né, colaboradores, parceiros, diferentes etapas, independente se nós estamos falando de CLT, de PJ, a gente precisa lembrar que nós estamos o tempo inteiro lidando e existem algumas premissas aqui importantes da gente olhar quando a gente fala de pessoas. O que embasa essa jornada nossa de gestão de pessoas começa pela nossa cultura, né? Então, assim, quem que nós somos hoje como empresa? O que a gente acredita? O que a gente quer? Qual é o nosso jeitão, né? Dário vai falar sobre isso na sequência, muito melhor que eu, mas a gente precisa primeiro saber quem que a gente é para tentar envolver outras pessoas nisso. Isso é uma clareza que a gente às vezes não para pensar sobre isso. Então vamos pensar quem que eu sou, o que eu acredito e com quem que eu quero conectar, tá? Isso aí vai se traduzir naquelas declarações culturais que são missão, né? O que eu faço hoje? A visão, que é onde eu quero chegar. E os nossos valores, que é o como é que a gente se comporta. É assim que a gente atrai pessoas para trabalhar com a gente. É assim que a gente atrai clientes que se identificam. Por que eu compro com tal corretor e não compro com outro corretor? É isso, é uma identificação. Então,
a empresa de vocês, né, quem é dono aqui, líder, não tem isso muito claro, é importante parar para pensar. E isso tem muito a ver com o propósito pessoal de quem fundou, de quem está liderando. Não tem muito como separar, porque senão a gente vive uma mentira. E a cultura é isso, né? Não é aquilo que eu digo que eu sou, mas é aquilo que acontece mesmo no dia a dia. Eu poderia muito bem querer ser uma empresa super descolada, mas de repente a minha empresa ainda tem uma cultura que é permissiva, né? Com relação perdão, ao contrário, que é muito quadradinha, né? Que é muito cheia de regras, muito rígida. Então, assim, a cultura, ela até pode ser formada, mas isso é um processo. E a gente precisa ir vivendo isso para que isso seja realmente algo que eu possa afirmar que eu sou, né? Mas o Dário vai falar mais sobre isso. A partir do momento que eu sei quem eu sou e o que eu quero como empresa, como negócio, aí eu começo a atrair essas pessoas que se identificam com isso. Então eu começo, por exemplo, a formar um time. Sou gerente de vendas, buscar corretores parceiros que acreditem, que queiram as mesmas coisas. Então, as declarações culturais são a base para que a gente comece a buscar essas pessoas que se encaixam nessa cultura e nesses objetivos. E aí eu vou preparar toda a minha máquina, né, de atração. Isso vale não só para time, tá, gente? Mas mesmo para cliente. Quem que é que vai se identificar? Então, falando de time, descritivo de cargo vai ser construído a partir disso daqui, né? A gente precisa encarar esse momento da seleção de pessoas, quem vem trabalhar conosco, como um momento mais importante. Pode falhar? Pode. Mas se a gente for bem caprichoso aqui, diminui a chance desse entra e sai de gente que às vezes incomoda, né? A gente perde tempo com isso. E a partir do momento que entra alguém, a gente tem que caprichar para que aquela pessoa se encaixe. É aí onde entra o onboarding, né? Você chega uma pessoa nova no ambiente, a gente tem que acolher e mostrar que aquela proposta, como que aquela pessoa vai se encaixar lá dentro. Então, o dia 1 da pessoa ali é fundamental, né? Para que esse processo funcione bem. A pessoa entrou. Ninguém está 100% preparado para fazer uma atividade, gente, quando a gente entra, né? Novo numa empresa e tal. Então, a gente precisa que depois do onboarding, essa pessoa continue sendo acompanhada. E aí, nós, como líderes, temos essa obrigação de dar essas condições para que essa pessoa continue se desenvolvendo. Isso para o benefício dela e para o nosso. Então, você pode fazer as rotinas ali de acompanhamento dessas pessoas, ou seja, tudo aquilo que está garantindo que o combinado que você fez com ela lá no início está andando, né? Mas você também precisa dedicar tempo para o desenvolvimento dela. Porque senão a gente fica só na loucura do dia a dia, de atender, de preencher CRM, sei lá o quê, né? E aí não sobra aquele tempo para a gente buscar o além, que eu comentei para vocês lá do outro mundo, né? Que é o mundo da inovação, de olhar para o futuro. Isso vale para o colaborador também. Eu não sei quem é líder aqui, já deve ter ouvido, né? O parceiro, o cliente fala assim, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo de ler um livro. A pessoa está lá 6 meses com um livro que você indicou e ela não consegue ler. Né? Então, assim, esse desenvolvimento é fundamental e nós temos que fomentar isso daí, tá? Então, você que é líder, organize seu tempo para isso, dê o exemplo e conta. E mostre por que aquilo vale a pena, né? Nesse processo de desenvolvimento de pessoas, gente, queria enfatizar a importância do feedback, tá? O feedback, lembrando que o feedback não é aquilo que você diz para a pessoa, não gostei, não achei legal, não é uma opinião, é algo que é fundamentado. E ele vai ser útil para o desenvolvimento da pessoa se ela identificar o valor daquilo e transformar aquilo em uma ação para mudar. Porque senão é só uma opinião que você compartilhou. Então, o feedback é uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Vocês, dando ou recebendo feedbacks, prestem atenção nisso, tá? Só que tem que ter alguma prática a partir disso. Outra etapa super importante, né? Você trouxe alguém alinhado, você preparou, você vem desenvolvendo, mas é isso, né? Como que mantém isso? Como que as pessoas se engajam? O que faz com que as pessoas se engajem? Normalmente, quando elas se engajam, é isso, elas vão ficar, mesmo que não seja para sempre, mas elas vão ficar. Então, o engajamento das pessoas, gente, é uma forma de retenção. E uma das coisas que mais engajam as pessoas é a qualidade do ambiente de trabalho. A
gente pensa, né, pô, remuneração, reconhecimento, benefícios, XYZ, sim, importante. Mas essa qualidade do ambiente de trabalho, nós temos o Imóvel Report, né, que é o nosso portal de notícias do mercado. Nós temos uma pesquisa com corretores, que convido vocês a lerem o resultado dela. E é isso, muito mais do que comissão, o que faz às vezes um corretor, parceiro, sair de uma imobiliária para outra, é isso. É o apoio da liderança, é a qualidade do ambiente, das pessoas que estão ali, a clareza de onde se quer chegar, tá? Então, algumas dicas aqui, né? Primeiro, para a gente engajar pessoas, seja funcionário, colaborador, ou seja corretor parceiro, a gente precisa ter um investimento numa cultura que priorize esse fator humano. E aqui pode caber você investir em ter uma estrutura de gestão de pessoas. Não é só contratar um funcionário de RH, mas é uma estrutura que acolha. É um lugar confortável para as pessoas trabalharem, para elas comerem, para elas descansarem. Então, essa estrutura é super importante, né? Outro fator interessante, importante, é a gente realmente dar a direção para essas pessoas. Esse propósito que nós falamos lá atrás, que se traduz em declarações culturais e que de alguma maneira nos ajudam na atração das pessoas, ele precisa estar sempre sendo reforçado. As pessoas às vezes esquecem. Por que eu estou aqui mesmo? Como é que eu contribuo para isso daqui crescer, ser um lugar legal e que traga resultados para todo mundo? Então, quando a gente desenha isso melhor, seja através de um organograma, seja retomando quais são as atividades, quais são os combinados, isso é super importante. Quando a gente desenha um caminho para essa pessoa, às vezes ela entra, poxa, hoje eu entrei num corretor parceiro, mas eu tenho vontade de formar um time. Então vamos desenhar um plano aqui contigo, quanto tempo, o que você precisa fazer, como que eu vou te ajudar a se desenvolver, né? Então a gente precisa, as pessoas quando encontram esse espaço, elas reconhecem e elas ficam. Permitir investir no crescimento. Gente, também parece óbvio, só que tem gente que fala, não, eu não vou pagar isso daqui para a pessoa ir, depois ela vai embora e aí eu fico vendo a ver navios. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas, não é só pagar treinamento, não é isso, mas é isso, vamos desafiar essa pessoa, vamos dar um projeto para ela, nós vamos trocar o CRM, você lidera esse projeto, conversa e troca com as outras pessoas, você pode ir testando, e as pessoas vão provando outras coisas, né? E com isso elas reconhecem o teu esforço. Promover a integração e um espaço para o diálogo. Né? Aqui também é isso, na cúpula faz muito sentido, como eu falei lá atrás, nós somos uma empresa que tem, inclusive, como principais valores a colaboração. É um dos principais valores que a gente tem. Ninguém faz nada sozinho lá na empresa. A gente não pode, mas eu tenho que lembrar disso frequentemente. Porque às vezes os projetos individuais acabam, né, aparecendo, a gente precisa acolher, mas precisa fazer sentido dentro do grupo, né? Então, a gente ouve essas pessoas, abre espaço para isso, mas sempre buscando, né, dar esse contexto para elas. Reconhecimento. Gente, e reconhecimento aqui não é só financeiro. Elogio, não custa nada. E elogiar na frente de todo mundo, inclusive, tá? Então, a gente lembrar disso daqui, as pessoas gostam de reconhecimento. E lembrar que nada precisa ser escrito em pedra. Se a gente ouvir o time, entender o que faz sentido para eles, a gente pode descobrir que tem coisa muito simples e muito barata que a gente faz, que faz com que as pessoas se sintam reconhecidas e engajem, tá? Então, tudo vale testar e combinar. Eu tinha um cliente que falava assim, nossa, mas eu tenho aqui um pacote de coisas que eu faço para os corretores, mas eles não reconhecem. Eu falei, tá, mas você conversou com os corretores sobre isso? Faz sentido para eles? Eu gasto um monte. Mas é isso, não faz sentido. Os parceiros não valorizam isso. Às vezes é uma coisa muito mais simples, se você ouvisse, que seria valorizada, tá? Então, ouvir as pessoas é fundamental. Porque, gente, com tudo isso, a gente aumentam as nossas chances de criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar. A gente não vai conseguir amarrar todo mundo. Por melhor que seja o nosso trabalho de engajamento, né, as pessoas podem uma hora ir, mas enquanto elas estiverem, aquela história, que seja eterno enquanto dure. Né? E para finalizar, né, o quinto pilar aqui da gestão de pessoas,
Sucessão. Sucessão não é algo só para empresa familiar, que o pai vai passar para o filho e tal. Não. Sucessão é nós estarmos preparados para ter pessoas, para preparar outras pessoas para nos substituírem em qualquer ocasião. Não porque a gente quer ir embora, não porque a gente está, né? Mas eu preciso tirar férias, eu preciso ter um descanso, né? Eu posso ter um problema. Então, a gente precisa, gente, que a nossa principal missão como líder seja formar outros líderes. E é onde normalmente a gente tem a maior dificuldade, porque a empresa fica sempre com a gente, né? E é muitas vezes esse também o desafio de um corretor, de repente, que está trabalhando sozinho, né? Como é que, até onde eu vou? Até onde eu posso ir sozinho? Né? Eu posso fazer muito, mas às vezes vai ampliando meu desejo e aí eu preciso de outras pessoas. Então, para uma empresa sobreviver, para a gente falar de perenidade, falar de futuro, para que tudo isso aqui que a gente está batalhando todo dia continue aqui, depois que a gente não estiver mais, e eu não estou falando só de morrer, mas assim, é isso, às vezes eu quero abrir um outro negócio complementar, às vezes eu quero me aposentar daquilo para fazer outra coisa. Mas é isso, tudo aquilo pelo qual eu batalhei pode continuar, né? E aí a gente precisa preparar outras pessoas para isso. Chamada a responsabilidade. Gestão de pessoas não é trabalho do RH. A gestão de pessoas começa com o dono da empresa, o fundador, e depois com as lideranças que assumem aquilo como seus próprios projetos. Então, assim, o gerente, o RH, são os apoios, claro, que vão nos ajudar nessa estrutura. Precisa de muitas frentes, muitas coisas. Mas o dono, o líder, tem que olhar, tem que ser o guardião dessa cultura que a gente falou lá atrás. Alguém que garante que aquilo vai se manter, tá? Então, essa responsabilidade é super importante. E aí, gente, essa frase aqui, até o Rodrigo, meu sócio, usou numa apresentação ano passado, eu gostei muito dela, né? Porque isso explica muito sobre, como eu disse antes, dos valores da nossa empresa, que é a colaboração, né? Então, assim, eu também estava falando com o Dário ali há pouco. Essa semana eu vi um post do Nizam Banais, acho que vocês conhecem, né? Publicitário das antigas, famoso. O Nizam estava fazendo uma crítica à seleção. Não pelo futebol, como disse ele, mas pelo time. Pelo o que aquilo, na verdade, representava como o oposto do que é um time. Né? O fato do avião voltar só com um jogador. Isso mostra o quanto que nós tínhamos um problema de time, não era um time. E que todo esse problema que a gente teve é um problema de cultura, que às vezes a gente tem muitas vezes nas nossas empresas. Né? Então, ele usou uma frase que eu achei muito legal. Ele disse assim: a única coisa que a gente faz sozinho é se ferrar. Eu achei ótima frase. A única coisa que a gente faz sozinho é se ferrar. E é verdade, gente. Tipo, imagina, eu tô falando quando você tá falando de time. Se você tem um projeto de time que precisa de um time para você ganhar uma corrida dessa daqui, ou para você, né, fazer isso, bater os 1 bilhão de vendas que a gente quer, a competição, você precisa de outras pessoas. Então, assim, tudo isso que a gente faz é por elas, é pelo time. Né? Então, lembrar isso aqui para vocês, que a força da colaboração, ela é assustadora. Assim, tá? Então é isso, acho que liderar é fazer as pessoas alcançarem os resultados que nós esperamos, mas porque elas querem, porque elas se identificam. Não adianta simplesmente mandar. E aí entra, né, esse ano eu fiz também lá no Summit uma palestra falando sobre os desafios com as diferentes gerações que hoje estão juntas no mercado de trabalho. E é muito disso, né? A gente quer que as pessoas performem de uma determinada maneira, mas a gente está falhando em fazer com que elas se identifiquem com isso. Porque só quando fizer sentido para elas, é que elas vão acolher aquilo e fazer. Se elas não reconhecerem, esqueçam, a gente vai estar perdendo tempo e dinheiro. Aí talvez seja o caso de voltar atrás e recomeçar. Vamos recombinar a nossa relação? Faz sentido isso aqui para você ainda? Às vezes não faz. E aí tá tudo bem, vai cada um do seu lado, né? Todos adultos, e a gente continua. Então, muita atenção, né, com o que a gente está propondo aí para as pessoas.
e como a gente está trabalhando. Aqui, só para finalizar, né, trouxe uma foto aqui do time no Cúpula Summit, que foi o início da conversa com vocês ali, né, que a cliente elogiou, porque viu essas pessoas aqui. O Summit é um momento muito poderoso para a gente, tá? É o nosso principal evento, é uma coisa grande, é muita gente, né? Muita gente participando, trabalhando, muitos clientes. Então, assim, é uma energia que move essas pessoas que no final é isso, todo mundo chora, porque todo mundo consegue enxergar o seu papel ali dentro. Tem um que está no palco, tem outro que está lá entregando o almoço, as fichas do almoço para todos os outros, mas todo mundo está muito, muito afinado no que é aquilo e o quanto isso é importante. Então eu trouxe isso aqui como um exemplo, né, de quando a gente tem pessoas que se identificam com algo, isso transparece para os clientes e resulta naquele feedback que eu falei para vocês lá no início. Dá um trabalho desgraçado. São 70 pessoas aqui, né, fixas, mais as pessoas que a gente acaba trazendo para o evento, são pessoas que a gente contrata para o evento, claro, são mais de 300 pessoas trabalhando. Mas falando disso aqui, desse time, o ano inteiro, é isso, né, gente? Cada um quer uma coisa, cada um tem as suas necessidades, um tá lá com problema de saúde, o outro tá lá, não sei mais se eu quero isso para minha vida. Tipo, e é isso, a gente tem que ir preparando os líderes para olharem para essas pessoas, aqueles líderes que eu falei para vocês, com que querem ser, né, que nós estamos trabalhando para desenvolver esse líder autêntico, para que eles conectem com essas pessoas e apliquem aquelas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Dá muito trabalho, muito, tá? Mas assim, tem funcionado, tem valido a pena, a gente tem aí a empresa com 19 anos, eu tenho 16 anos de empresa, e a maioria, né, que se identifica realmente com a proposta fica com a gente. É uma troca, né? A gente dá para elas e elas dão para a gente. De novo, dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, como eu disse, da minha experiência como líder na Cúpula, né? Hoje eu lidero esse time todo, mas também do que eu observo nas empresas do mercado imobiliário, que eu atendi como consultora, que estão com a gente, né? Tem aqui o Edson, a Melissa, né? Que a gente já trabalha junto há bastante tempo. Então, assim, acho que é muito verdade, tá? Estou aqui não é para ficar ditando regra para vocês, são coisas que a gente realmente observa e a gente pratica na nossa empresa. Disse e repito, dá trabalho, mas vale a pena, tá? E aí eu queria fechar aqui com um convite para vocês. Agora, no dia 30 de setembro, a gente vai ter um evento totalmente voltado para as operações de aluguel, tá? Então eu trouxe uma condição aqui para vocês especial. Nós vamos, nesse dia ali, reunir imobiliárias que vão trazer seus cases, nós vamos ter palestra, vai ter entrevista, painel, a gente tem mentoria em grupo também, time da Cúpula lá trabalhando em temas específicos. Então, é um dia todinho voltado para o aluguel, presencial, mas também tem online. Tá? Então, a gente tem condições aqui especiais para quem for com o time, não é só para o gestor, vai o time junto também, para viver aquilo e vocês poderem compartilhar aí depois, né, dentro das suas empresas, tá? Então fica esse convite aí para vocês. Super agradeço o tempo, a atenção de vocês. Quem quiser, estou por aqui também, conversar, entender um pouquinho mais, tirar dúvidas. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigada. Eu convido aqui o Edson, nosso vice-presidente, para fazer uma pequena homenagem, fazer uma foto com a Renata. Gente, eu tive a oportunidade de ir no evento Cúpula e realmente é transformador, divisor de águas. Foi muito importante para a minha carreira. Parabéns. Vou quebrar o protocolo aqui rapidinho. A Renata é minha amiga e o que ela falou aqui é total verdade. O evento, as pessoas, é um sentimento de pertencimento que é difícil você ver nas empresas. E não é só no dia do evento, não. Eu sou cliente da Cúpula há 3 anos e todos os encontros que a gente tem, nós temos encontros trimestrais, né? Trimestrais. Eu comentei na minha palestra que eu faço essa mentoria em grupo, né? 20 clientes imobiliários, mas eles têm muitos cursos. Esse Aluguel Day tiveram poucas, assim, na minha vida no mercado imobiliário, na minha vida do mercado, tiveram alguns pontos de virada de chave. E um deles foi quando
eu me transformei em cliente da Cultura. Eu fiz, na época, na pandemia, 2000, eu fiz o aluguel master. Cara, aquilo ali explodiu minha mente, entendeu? Inclusive, parte do que eu falei aqui da monetização, eu aprendi com vocês. E esse ano eu contratei para toda a minha liderança, parte da minha liderança está ali, cerca de 15 a 20 líderes, e também contratei o outro aluguel essencial, que é para operacional. Cara, vale muito a pena. Esse aluguel dele, a gente sorteou ali 10 convites para os nossos líderes, já compramos já. Perdi os 10%, mas tudo bem, vocês merecem. E é o que eu falo aqui, não adianta você, dono da imobiliária ou líder da imobiliária, vir e não trazer a tua equipe. Porque não adianta você saber. Ou teu sócio, tem muito isso, né? A pessoa traz, vem, mas o sócio não vem, porque o sócio é mais tímido, o sócio é mais de back-office. Mas ele tem que vir também, porque não adianta você saber e o outro não saber, entendeu? O colega não saber. Agradeço, Edson. Muito obrigado. Você é acostumado a dar palestra para 2, 3 mil pessoas. Veio aqui nesse singelo evento para 161 pessoas. Muito obrigado por ter vindo, tá?